Boa noite a todos, que bom que vocês já estão aí, já tem gente entrando. Obrigado por terem vindo assistir aqui essa live, onde eu anuncio aqui um novo projeto, tá? Eu vou fazer live todos os dias, espero poder fazer todos os dias de fato, às 9 horas da noite, lives curtas. Hoje talvez eu não sei como é que vai ser o tempo que eu estou apresentando aqui. Boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado Thiago Coqueiro, a Marisa e o Germán que estão aí, André Nakamura, obrigado André, você é a primeira vez aqui assistindo aqui a nossa live desse nosso projeto. Queria agradecer a Cristina Oliveira, que eu sei quem é, muito obrigado pela presença também. Obrigado a todos pela presença. Queria oferecer esse trabalho aqui que está se iniciando hoje a Deus, tá? Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, bem, fazendo essa live. Agradecer a presença de todos vocês aí também, tá bom, pessoal? E deixa eu anunciar aqui para vocês de uma vez, esse projeto que eu estou iniciando hoje aqui é um projeto que em um mês eu espero estar já operacional com cursos de fato, tá? O primeiro curso que nós vamos oferecer, e depois eu vou dar mais detalhes sobre isso, tá? Nós devemos começar já a anunciar semana que vem. Eu vou dar um curso de retórica, basicamente. Eu vou trabalhar a questão do debate, do discurso com as pessoas que vão estar aí. Eu já tenho uma certa experiência nesse assunto, eu dou aula disso também, sou professor de filosofia, mas eu também dou aula de argumentação, né, de como o aluno pode trabalhar a melhor argumentação dele, como ele pode transformar as ideias dele em palavras, não só de modo articulado, mas o corpo inteiro também falando junto com ele. Então esse tipo de coisa nós vamos trabalhar aí daqui a um tempo. Essas lives que eu vou fazer diariamente, pretendo fazer diariamente, curtas em geral, eventualmente fazer uma live mais longa, dependendo do assunto, pode ser um assunto extra, enfim. Mas essas lives em geral, eu quero fazer um mini curso de História da Filosofia com vocês, originalmente, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Só avisando aí, essas lives aqui, que eu estou começando hoje, elas vão ficar aqui à disposição, tá? Elas vão ficar à disposição aqui no Instagram, vou deixar elas gravadas no meu perfil, originalmente no Instagram. Vou colocá-las também depois no YouTube. Tá? Eu vou criar um canal específico para isso, eu vou avisar pelo Instagram, vou colocar no Facebook também, tá? Vou criar um perfil lá, já tem um perfil lá no Facebook chamado Academia Areté, tá bom? Areté, tudo junto, com acento agudo no E. Academia Areté, que é um nome que eu tô testando aí para ver se ele pega, tá bom? Essa escola, na verdade, que eu estou iniciando, é uma escola que vai oferecer vários cursos, em geral, à distância, tá bom? Cursos diferentes dos cursos de escola em geral, tá bom, pessoal? São cursos extras de quem quer ter uma formação diferenciada em outros assuntos que não aqueles assuntos que já são abordados ordinariamente nas escolas, nas universidades, enfim, tá bom? Então eu estou começando de fato aqui Hoje eu vou começar já de fato um pouco da história da filosofia. Nós vamos fazer uma iniciação geral à história da filosofia. Eu espero todos os dias poder estar 9 horas da noite aqui, né, com a graça de Deus, fazendo esse trabalho com vocês. Bom, depois assim, vai chegar uma hora que nós vamos preparar assim, de modo com mais esmero, e aí, assim que tudo estiver pronto, eu acredito que semana que vem tudo já vai estar mais encaminhado, e aí eu posso avisar vocês onde vai estar o link, onde vai estar tudo direitinho. Eu vou avisar sempre aqui pelo meu perfil, originalmente, até a gente ter oficialmente o perfil da Academia Areté. Só para vocês terem uma ideia, Areté, em grego, né, o areté é virtude. Areté significa virtude. Então, é uma escola que vai prezar pelas virtudes humanas originalmente, e eventualmente nós vamos falar também, né, como meta última, assim mesmo, das virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, que a gente está tão acostumado a ouvir falar aí. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, começando aqui então, só avisando então, eu vou colocar, né, antes de eu começar definitivamente, eu vou colocar só que vai ficar gravado no meu perfil do Instagram, eu vou colocar no YouTube, vou colocar no
no Facebook. Eu vou disponibilizar alguns textos que eu já tenho escrito num perfil escrito, provavelmente um blogspot, tá bom? Tudo isso eu vou organizar essa semana para oferecer vocês um conteúdo de muita qualidade, como nós já vimos oferecendo, tá? Só que agora eu estou seguindo um projeto aí mais específico, voltado para a criação de cursos concretos, tá bom? Isso é uma coisa aí. Então vamos lá. Como eu falei, eu vou começar um mini curso de História da Filosofia, mas antes eu acho que as pessoas aqui precisam saber o que é filosofia. Só que nós vamos começar bem do basicão, bem do início mesmo, ou seja, todo mundo que começar a assistir a aula de hoje, até lá no final vai ter uma boa noção de História da Filosofia, e eu digo isso para qualquer pessoa. Eu dou aula normalmente para ensino médio, e ali eu pego alunos que são muito bons alunos, mas eu consigo, no fundo, pegar e nivelar o aluno que às vezes tem mais dificuldade e fazer com que ele possa entender isso daqui. Se ele prestar atenção, ele vai entender isso daqui. Então vamos lá, primeiro de tudo, o que é filosofia, né? Vou pegar aqui a definição, vamos começar pela etimologia da palavra filosofia. A palavra filosofia, como todos já devem imaginar, ela vem da língua grega porque a filosofia surge na Grécia. Daqui a pouco, ou amanhã, não sei, numa das próximas aulas aí, eu vou explicar por que especificamente a filosofia surge na Grécia e não faz sentido falar em filosofia em outro lugar, tá bom? Nós podemos falar que há uma sabedoria em outro lugar, uma coisa assim, mas filosofia, mesmo como nós conhecemos, é uma invenção da mentalidade grega, tá bom? Como nós vamos falar aqui. Então vamos lá. A palavra filosofia, né, vem de filia, filo vem de filia, e sofia vem de sabedoria. Não é à toa, pessoal, que a palavra filia, né, dá origem no grego, filia é amor, amizade, gostar de, ter afeição por. Tanto é que você tem, sei lá, plantas hidrófilas, né? Hidro é água, então hidrófila é uma planta que gosta de água. Olha o nosso amigo numérico aí. Boa noite, numérico. Estamos aqui, tá bom? Obrigado pela presença aí. Vou fazer um curso, mini curso aqui no meu perfil, tá, numérico? Da história da filosofia, tá bom? Então espero que você possa aproveitar bastante isso aí. Todos os dias, às 9 horas da noite. Nem que eu fique 10 minutos aqui falando rapidamente sobre o conteúdo de história da filosofia. Então vamos lá. Filia é amor, amizade. E sofia, então você tem, né, sei lá, pedofilia, né? Pedofilia, originalmente esse filia é amor, né? Paidos em grego, né, é criança, daí a palavra pedos, né, paidos, que se escreve em grego, daí a palavra, por exemplo, pediatria, pedagogia, né, e a própria pedofilia. Então filia é amor, amizade, e sofia, sabedoria. Não é à toa que quando nós fazemos algo com sabedoria, imagina só, você vai lá, faz um negócio muito bem feito, aí alguém vira e fala para você assim, nossa, você fez isso aqui muito bem feito, demandou muita sabedoria. Por isso que você fez aqui foi algo feito de modo sofisticado. Ou seja, as coisas com sofisticação são coisas feitas com sabedoria. Então, resumindo aqui a etimologia da palavra filosofia, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. E aí, pessoal, uma reflexão muito interessante que nós podemos fazer aqui, que está nessa obra ali do Aristóteles, ali, aquela coleção azul ali, ó, ali em cima, que são os 3 volumes da Metafísica do Aristóteles. O Aristóteles no primeiro livro da Metafísica, eu vou até pegar aqui para vocês verem, no primeiro livro da Metafísica, logo no início, bem no início da Metafísica do Aristóteles, vocês estão conseguindo me ouvir, né? Logo no início, né? Esse primeiro volume aqui não, esse primeiro volume é o ensaio introdutório do Giovanni Reale. Deixa eu colocar aqui em cima, é o ensaio introdutório do Giovanni Reale. O primeiro livro da Metafísica, logo aqui de cara, uma das traduções possíveis é Todo homem deseja por natureza o saber. Essa edição aqui é uma edição muito interessante, gente. É uma edição bilíngue, como vocês podem dar uma olhada aqui. Olha só, desse lado aqui está o grego, do lado de cá está o português. O original disso aqui é italiano, porque o Giovanni Reale é um professor italiano, né? E aí você tem aqui logo no primeiro capítulo, aqui olha só, em grego, ó, Pantes anthropoi tu edenai oregontai philei.
Isso é em grego. Traduzindo, né, a tradução aqui do livro diz o seguinte: todos os homens por natureza tendem ao saber. Ora, todos os homens tendem natureza ao saber não significa necessariamente que todo mundo vai virar filósofo. Quando Aristóteles diz então aqui no início, todos os homens tendem por natureza ao saber, né? Pantes antropós, né? Pantes é todos, né? Antropoi, ou seja, todos os homens. Tu edenai oregontai filei. Ele está dizendo que todos os homens tendem por natureza ao saber. Em que sentido? Né? No sentido de que o homem ele ama o saber. Se eu fizesse uma enquete aqui com todo mundo agora e perguntasse a vocês que estão me ouvindo e me vendo aí, você gosta de ser chamado de ignorante? Vamos falar a verdade. Ninguém gosta de ser chamado de ignorante. Por quê? Porque está inscrito, gravado na nossa natureza. A palavra natureza aqui, quando fala todos os homens por natureza tendem ao saber, uma das possíveis traduções é todos os homens por natureza desejam por natureza o saber. Por natureza, esse por natureza significa a natureza humana, aquilo que está gravado na nossa essência. A palavra eidenai, ou seja, eidos, que dá origem à palavra ideia, ou seja, na essência humana. O ser humano, ele tem essa vocação, esse chamado para o saber. Por isso que ninguém gosta de ser chamado de ignorante. A nossa essência, a essência humana, ela tem um chamado, uma vocação, né? Vocação é de vocare, né? Vocare vem de vox também. Vox é voz, é chamado. Então nós temos um chamado ao saber, né? Um chamado à sabedoria. Se nós temos um chamado à sabedoria, se todos os homens tendem por natureza ao saber, significa que nós somos vocacionados, chamados a fazermos filosofia. Todos nós, sem exceção, né? E aí nós temos que entender o seguinte, vejam bem, se nós somos chamados, vocacionados a fazer filosofia, bom, você tem que pensar o seguinte, nem todo mundo vai exercer plenamente esse chamado, é óbvio. O professor Olavo de Carvalho, ele dá um exemplo muito interessante quando ele fala o seguinte, ele fala um negócio muito legal que ele fala assim, é como o girino que vai virar sapo. Eu morei num distrito de Valença, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Lá, nesse distrito de Valença, eu morava numa casa, a última casa que eu morei lá antes de mudar aqui para Petrópolis, em 1991, fez 30 anos agora em fevereiro, que nossa família mudou para cá, para Petrópolis. Nós morávamos numa casa que na parte de trás tinha um quintal bacana e mais atrás do quintal tinha um ribeirão. Ribeirão mesmo, um riozinho. E ali de vez em quando tinha uns girinos ali, né? Você viu os girinos, tinha uns peixinhos também, uns barrigudinhos, que a gente chamava, não sei como é que é o nome científico daquele peixe, a gente chamava de barrigudinho. Tinha os barrigudinhos e tinha os girinos. Os girinos eram mais pretinhos assim, que virariam sapos depois. Mas a quantidade de girino, que ficava assim, às vezes, num cantinho onde não tinha muito a correnteza, os girinos, eles nem todos viravam sapo. A mesma coisa, o professor Olavo de Carvalho fala com relação ao ser humano. Nem todos os humanos, nem todos os seres humanos vão exercer plenamente essa capacidade de exercer racionalmente, de levar a cabo aquele chamado último de buscar por natureza o saber. Então, assim, o homem ele é chamado, não significa que necessariamente ele vai exercitar essa busca plena pelo saber na existência dele. É claro, pessoal, vamos falar aqui com toda sinceridade, é isso que nós buscamos. Pelo menos nós deveríamos buscar para exercer plenamente aquilo que nos diferencia, por exemplo, dos animais, né? E aí, aos poucos, nós vamos introduzindo esses conceitos todos aí para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer no final das contas lá, tá bom? Nós vamos lá no final das contas fazer uma perspectiva do que é a história da filosofia como um todo, tá bom? Bom, isso então é uma definição que eu costumo chamar de definição intrínseca da filosofia, que é o que a filosofia é, em termos da busca pelo saber. Depois nós vamos ver, nós vamos aprofundar ainda mais isso daí, vamos mencionar uma definição dada pelo professor Olavo de Carvalho, que ele fala que a filosofia é a busca pela unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa,
Isso é o que ele fala. E aí, quando nós estivermos falando sobre Sócrates mais ali na frente, daqui a alguns encontros aqui, você vai entender o que significa isso plenamente. Então, até chegar a Sócrates, nós vamos passar pelo início da filosofia, vamos dar uma definição aqui inicialmente que eu vou chamar de extrínseca da filosofia, que é o que a filosofia faz, assim, em geral, o ato do filósofo, propriamente dito. Depois, nós vamos mostrar como é que a filosofia como é que nós saímos do mito e entramos no pensamento filosófico, essa passagem do mito ao logos. Logos é razão, ou seja, do mito à razão, à filosofia. Vamos falar inicialmente do período pré-socrático ali, quais são as características dos principais pré-socráticos, para, na verdade, falar o quê? Para falar especificamente depois do período socrático. Aí vocês vão ver como é que é a importância de Sócrates na fundação verdadeira da filosofia ocidental. Ok, pessoal? É isso daí. Bom, rapidamente eu queria também já adiantar aqui uma segunda definição de filosofia que eu gosto muito, que é uma definição também dada por Aristóteles, né? Já que eu mencionei Aristóteles aqui. Essa definição, se eu não me engano, está no primeiro livro da Metafísica também. Depois eu até posso procurar aqui para mostrar para vocês, né? Já que eu mostrei aqui a Metafísica, né, do Aristóteles, como vocês podem ver aqui, né? A Metafísica. E é o seguinte... Aristóteles diz, eu chamo essa definição de definição extrínseca, que vamos dizer assim, é o que a filosofia faz. Se intrínseco é aquilo que ela é, né, aquilo que está dentro da filosofia, a definição extrínseca é aquilo que ela faz. Mas o que seria, afinal de contas, essa definição extrínseca da filosofia? Aristóteles diz que a filosofia, né, a metafísica, essa filosofia primeira, né, a filosofia, então, ela é o quê? É uma ciência, né, ele fala que é uma ciência que estuda a causa última e os princípios primeiros de todas as coisas. Eu vou me ater aqui à questão da filosofia enquanto ciência que estuda a causa última, para a gente entender rapidamente do que ela se trata e a gente avançar aqui amanhã já, começando da passagem do mito ao logos. Hoje eu vou fazer essa live um pouquinho, não demorada, não vai ser demorada, mas eu queria aprofundar alguns pontos aqui importantes. Queria dar uma boa noite aí para o Thiago Klein também que está presente, tá? Obrigado pela presença. Bom, o que seria a definição extrínseca, então? O que a filosofia faz? Quando Aristóteles diz que a filosofia é uma ciência, né? Primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: o que é ciência? Eu escrevi um texto recente, eu vou colocar disponível para vocês, está no meu Facebook esse texto, está no meu Facebook, está lá no Facebook da Academia Areté, você pode ir lá no Facebook da Academia Areté e procurar lá esse texto, é um texto que o título do texto é O que é ciência? Breve reflexão. Claro que ali eu dou muito mais detalhes, mas num primeiro momento, depois eu posso até fazer uma live novamente, lendo esse texto, comentando as objeções foram feitas, enfim. Mas eu posso responder mais uma vez as objeções, mas o que interessa aqui agora é o seguinte: o que é ciência? Vamos dar uma definição bem curta de ciência que vai funcionar para a gente aqui, vai nos orientar no decorrer de toda a história da filosofia. Pelo menos no decorrer das aulas aqui, das lives, eu vou aprofundando mais. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui, eu estou dando um cursinho, um mini curso, né, da história da filosofia, tá? Vou dar um mini curso aí, todos os dias eu vou me encontrar com vocês às 9 horas da noite. Eu vou passar avisando durante o dia, né? Ó, vai ter live hoje, 9 horas da noite. E por alguma eventualidade eu vou avisar também, ó, infelizmente eu não vou poder fazer live hoje, né? Porque pode acontecer, né, de eu não conseguir. Tá bom? Mas eu aviso com uma antecedência de algumas horas aí, pelo menos, enfim. De algum modo eu vou avisar, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. O que é ciência? Então, filosofia é a ciência que estuda a causa última. Então, eu vou falar que é ciência e vou falar que é causa última. Tá bom? O que é ciência? Resuminho, ciência... Obrigado, o amigo numérico. O amigo numérico está falando, vou fazer o curso. Acompanha aí, todo dia 9 horas da noite. Vou estar aí, tá bom, numérico? Então, vamos lá. Ciência é conhecimento racionalmente fundamentado. Grava essas 3 palavrinhas. Conhecimento racionalmente fundamentado. O que é conhecimento racionalmente fundamentado? Queria dar uma boa noite para o meu amigo André Bukovitz, que entrou aí agora. Obrigado pela presença, André. Tá?
O que é conhecimento, pessoal? A palavra conhecimento, na língua portuguesa, ela tem uma raiz remota lá no grego. Ela tem uma raiz remota no grego, porque conhecimento vem de gnosis em grego. Na língua portuguesa vem de gnosis, para vocês terem uma ideia. Gnosis em grego, né? Gnosis é conhecimento lá no grego, ou ciência, também pode ser traduzido por ciência. Mas o que é gnosis em geral? Gnosis é você cercar um objeto e torná-lo propriedade sua, né? Em geral. Isso é gnosis, é conhecer. Tanto é que quando você conhece algo, você delimitou aquilo que você conhece. Como é que gnosis sai de gnosis e vem para conhecimento, conhecer, né? Em português? É só você entender que do grego ela passou pelo latim. No latim é cum gnosis, né? Cum gnosis. Só esse cum em latim, cum, é junto, né? E gnosis é conhecimento mesmo em grego. Só que os latinos eles colocam esse cum para dizer que você pegar esse conhecimento e ficar junto daquilo que é conhecido. Conhecer, então, é trazer para dentro de você aquilo que você conhece. E aí eu digo mais. Olha só que interessante. Esse cum, ele vira um co, né? Cum vira um co. Quando você fala... Perdão. Quando você fala... cum grano salis, né? Com grano salis, com grão de sal. Quando você fala comigo, cum micum, né? Mecum, comigo, cum virou co. Então esse co é cum, é junto. E aí eu tenho, por exemplo, esse cognosis. Quando você escreve cognosis junto, vira o quê? Você falando cognosis. Só que esse GN, no latim, na pronúncia eclesiástica, ele vira cognosis, que vai dar origem ao verbo conoscere. Cognoscere, né? Gnosis, né? Gnoscere é de gnose. Então você tem o cognoscere, conoscere, pronunciando no modo eclesiástico. Conoscere dá origem ao nosso verbo conhecer. Então conhecer é isso, é você se apropriar de algo. É claro, pessoal, vamos falar aqui. Quando eu falo que a filosofia é um conhecimento racionalmente, a ciência, né? Ciência é conhecimento racionalmente fundamentado, você tem que entender que o modo de conhecer as coisas racionais, um modo racional, não é o único modo de conhecer as coisas. Todo mundo sabe disso, né? Por exemplo, lá na Grécia Antiga, antes do surgimento da filosofia, nós tínhamos os mitos, por exemplo, né? Nós tínhamos os mitos. E aí você para pensar o seguinte, o mito não é um modo de conhecer a realidade? Claro que é. Claro que é um modo de conhecer a realidade. Vamos dar um exemplo aqui bem primário para a gente entender. Vou resumir muito aqui o que eu quero dizer. Pega lá, por exemplo, o mito, sei lá, do Cronos, né? Nós sabemos que Cronos é filho de Urano com Gaia, não é assim? Urano e Gaia estavam lá copulando, vamos dizer assim, numa relação sexual que era ininterrupta. Então Urano ele tinha ali a relação sexual dele com Gaia e aquilo ali não separava. Então, na medida que os filhos iam nascendo dentro de Gaia, Gaia é terra, Uranus é céu, tá? Vejam, na medida que eles eram juntos, o que aconteceu ali? Urano, ele não deixava, porque a relação de amor ali, ela não parava. O que acontecia? Ela não deixava de acontecer, então os filhos eram gerados dentro de Gaia, dentro da Terra, né? E os filhos não saíam. Um dia, os filhos lá, tô resumindo muita história, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Um dia, um desses filhos resolveu o quê? Cortar o pênis do próprio pai que estava para dentro da mãe. Cortou e esse Urano, que é o céu, ele deu um grito tão grande que ele se separou da mãe de uma maneira que eles nunca mais juntaram. Por isso que céu e terra são separados.
E esse filho ali, um deles que virou o líder ali mais imediato, chamado Cronos, ou seja, da união da terra com o céu surge o tempo. O que o tempo vai perceber? Cronos, né? O que Cronos vai perceber? Daí a expressão cronológico, né? Isso tudo. O que Cronos vai perceber? Vai perceber que se ele não se rebelar contra os seus futuros filhos, né? Se ele não se rebelar, não, se ele não fizer alguma coisa contra os seus futuros filhos, os filhos dele vão fazer a mesma coisa que ele fez com o pai dele, com Urano. Então o que ele faz? Ele ficava, toda vez que a esposa dele, Réia, né, ia ter um filho, ele ficava ali embaixo da perna da Hera, da esposa dele, Réia, ficava esperando ali o filho nascer. Na medida que o filho chegava na perna dele, ele devorava o filho. O que é isso do Cronos devorar o próprio filho? O que é esse devorar que nós podemos entender aqui? É você entender que o devorar é aquilo que o tempo faz na nossa vida. Ora, pessoal, eu já estou na meia-idade. Eu tenho 41 anos de idade. Falo para vocês aqui sem medo nenhum. Tenho 41 anos de idade, estou na meia-idade. Chega uma hora que a gente começa a perceber que, de fato, o tempo ele devora a nossa vida, se nós não fazemos nada contra ele, né? É claro que, assim, vai chegar uma hora, que eu costumo dizer, 41 anos é o voo da galinha, né? Do puleiro para baixo. Mas, assim, ainda assim a gente pode fazer alguma coisa para lutar contra o tempo, porque senão ele devora a nossa vida. Ora, pessoal, voltando aqui então, isso é ou não é um tipo de conhecimento que os gregos tinham? Eles estavam querendo justificar por meio de uma narrativa, é isso que significa a palavra mito, né? Mito em grego significa narrativa. Eles queriam mostrar por meio de uma narrativa como acontece, por exemplo, o que acontece com a estrutura da nossa vida, que é um aspecto da realidade como um todo. Você vai dizer que isso não é conhecimento? Isso é conhecimento. Isso não é conhecimento racionalmente fundamentado. É um conhecimento mítico. É uma narração que quer falar sobre um aspecto da vida. Tá bom? Mas quando eu falo então que a filosofia é um conhecimento racionalmente fundamentado, a pergunta é, o que é o racionalmente? Né? A palavra racional vem de razão. Razão em grego, já mencionei em outros lugares isso, razão em grego é logos, a palavra logos, né? Logos é a razão. E por que eu estou falando isso? Porque logos dá origem à palavra lógica, né? Logos também pode ser traduzido pela palavra sentido, ou seja, logos são as coisas que têm sentido, são as coisas racionais, são as coisas que têm razão de ser. Não é à toa que a palavra logos também pode ser traduzida pela palavra palavra. Se você pegar algumas bíblias, por exemplo, sei lá, eu tenho aqui, né? Eu tenho uma bíblia aqui. Se eu pegar essa bíblia, por exemplo, abrir no Evangelho segundo São João, né? Se eu abrir aqui no Evangelho segundo São João, que é o quarto evangelho, tá aqui o Lucas, eu abro lá no Evangelho segundo São João. Esses dias, por um acaso, eu estava vendo com a minha esposa uma série chamada The Chosen, uma série que eu recomendo muito que vocês vejam. A série é sensacional, sensacional. Gostei muito, cara, gostei muito da série, a gente está gostando muito. A gente começou a assistir já a segunda temporada. Enfim, vale muito a pena vocês assistirem. Se eu não me engano, o primeiro episódio da segunda temporada, acho que o título do episódio é Thunder, que fala dos filhos do trovão, né? E aí, a passagem que Jesus Cristo tá lendo ali a Torá numa sinagoga lá, no equivalente a uma sinagoga lá dos samaritanos, cara, é sensacional. The Chosen, exatamente, Estevão. Estevão tá perguntando, The Chosen. É uma plataforma própria lá deles, cara. Não sei se você já vê. É uma plataforma própria, o Thiago Coqueiro. É uma plataforma própria, onde está a série, né? Você digita ali no Google The Chosen, aí você vai ver lá, tem lá os episódios, a série é maravilhosa. Olha, eu tô para dizer para vocês assim, se tem uma série sobre os escolhidos ali de Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo também, que é bem feita, é essa série, cara. Aliás, esse primeiro episódio da segunda temporada
mostra-se um pouco como São João ele criou esse prólogo do evangelho dele, o prólogo dele, né, ele diz o seguinte logo no início, olha, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo, não, no princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. E por aí vai. Cara, Estevão, você está falando, legal, vai procurar. Cara, é pra ontem, Estevão. A série é maravilhosa, maravilhosa. Tem tudo a ver contigo, cara. Você vai se amarrar muito nela. Então, assim, interessante, só fazendo um merchan da série aqui, pra quem quer ver, a série é muito legal, por exemplo, porque, cara, vamos ser honestos aqui. Hoje é muito fácil pra gente, por exemplo, eu sou católico apostólico romano. Mas é muito fácil para quem está no nosso tempo, entre aspas, fácil, chegar e falar assim, eu sou católico porque eu professo a fé em Jesus Cristo, que ele é Deus, né? Vamos dizer assim. Pô, mas você já se colocou no lugar daquelas pessoas naquele tempo lá de Jesus, que tiveram com ele assim, ali em carne e osso mesmo e tal? Será que você professaria que ele é Deus lá naquele momento? Porque assim, a série é tão bacana que você vê um Jesus tão humano ali, e você sabe que a série também mostra que ele é Deus, mas você sempre fica naquela coisa assim, caraca, cara, de fato esse cara é tão humano, mas tão humano, será que eu, nessa situação ali, eu professaria de fato que ele é Deus? Você vê que o ato de fé ali é uma coisa meio diferenciada, que a série vai mostrar. É muito legal, por isso que vale muito a pena ver. Enfim, voltando aqui então à questão do evangelho, quando eu falo de logos, essa palavra aqui que eu mencionei, no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus, essa palavra verbo que aparece algumas vezes aqui no evangelho segundo São João, né? Tá lá, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Tem um asteriscozinho aqui que essa Bíblia, a Bíblia Ave Maria, ela não é tão detalhada assim em termos de explicação. Uma boa edição de Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, que vale a pena vocês verem, mas essa palavra verbo é a palavra logos, né? Logos. Por isso que você pode traduzir muitas vezes pela palavra palavra. Em algumas Bíblias você vai encontrar lá, no princípio era a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus, né? Mas o que é logos então? Logos é o sentido, é a razão de ser das coisas. É você tentar perceber que por trás daquele conhecimento que você tem, quando eu falo da ciência enquanto conhecimento racionalmente fundamentado, é você tentar procurar por trás daquilo que você está olhando o sentido, aquilo que sustenta o que a coisa é. Claro que nós vamos aprofundar isso mais à frente nesse curso aí de História da Filosofia que eu estou iniciando hoje aí com vocês. Eu vou aprofundar isso daí, tá bom? Eu vou aprofundar isso daí, mas assim, em última instância, você tem então ali a questão do verbo, né? O verbo, a razão das coisas. Por exemplo, quando eu olho para essa caneta que está aqui do meu lado, eu tenho uma caneta aqui do meu lado. Ora, o que eu tenho aqui nessa caneta? Eu tenho uma estrutura interna dela que tem um sentido, tem uma ordem, uma regularidade. É essa ordem, essa regularidade que nós chamamos em geral, num primeiríssimo momento, sem muita especificidade, sem muita tecnicidade na definição, é isso que eu chamo de logos, esse sentido, essa racionalidade que está nas coisas. Ok até aí? Então existe uma racionalidade nas coisas e eu sou capaz de extrair essa racionalidade que está nas coisas. Ok? Então o que é o conhecimento racionalmente fundamentado? O que é esse fundamentado então agora? Fundamentado, a palavra fundamentado vem de fundo. Fundo é a base de algo. O fundo é a base, é aquilo que dá o suporte, é aquilo que sustenta. Por isso que muitas vezes você fala, você precisa embasar os seus argumentos. Embasar é o quê? É dar o fundamento, a base, é dar o suporte, dar aquilo que sustenta. Por isso, repito, que muitas vezes nós falamos assim, você precisa sustentar os seus argumentos, né? Sustentar um argumento é o quê? É
segurar o argumento no sentido de falar, olha, esse argumento aqui é firme, isso aqui não cai, né? Isso aqui não cai. Isso é fundamentar. Então, quando eu digo que a ciência é um conhecimento racionalmente fundamentado, é você perceber o seguinte, olha, quando eu busco algo, quando eu quero trazer algo para o meu interior, quando eu quero, né, conhecer, é isso então, cognosis, né? Ou seja, quando eu quero delimitar algo e trazer para junto, para junto de mim, buscando o quê? A estrutura lógica, a estrutura que tem sentido nas coisas da realidade, fundamentando de modo lógico isso, fundamentando por meio de um sentido a estrutura da realidade, eu estou buscando o quê? Estou buscando fazer ciência. Estou buscando usar com a racionalidade da realidade as coisas todas aí. Tá bom? Então nós temos então que ciência é o quê? Boa noite, Ana Beatriz, como é bom te ver aqui, quanto tempo, hein? Grande beijo para você aí, tá bom? Só para você ter uma ideia, o Estevão tá aí, o Estevão tá aí também, tá? Bom, continuando aí. Enfim, o que é ciência então? Conhecimento racionalmente fundamentado. Se a filosofia é a ciência que estuda a causa última de todas as coisas, né? Ela então vai tentar conhecer a realidade como um todo, ou seja, trazer para junto, delimitar algo da realidade, trazer para junto de si, né? Essa coisa que está na realidade, de modo racional. Mas o que é essa coisa que a filosofia vai estudar? O que é essa coisa que a filosofia vai estudar? A filosofia estuda a causa última de todas as coisas. Ora, um exemplo que eu gosto muito de utilizar com os meus alunos em geral é tentar falar o seguinte, olha só, eu não sei se meus alunos que estão aqui assistindo agora vão lembrar desse exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Se eu tenho uma dor de cabeça, e eu tomo um remédio, eu vou ao médico, a dor de cabeça é a causa da ida ao médico. Mas o que causou a dor de cabeça? Sei lá, um alimento estragado. Aí eu pergunto a vocês, foi a dor de cabeça que causou absolutamente tudo o que existe? Nós sabemos que não. Causa última, gente, quando eu falo a palavra última, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, a minha esposa Mariana é a razão última da minha vida, ou seja, é a coisa mais importante. Essa palavra última, meus filhos são a razão última da minha vida, são as coisas mais importantes da minha vida, né? Razão última é isso. Razão última é aquilo que é mais importante. Quando eu falo causa última, é a causa mais importante. Ora, se é a causa mais importante de todas as coisas, é só você raciocinar. Sem essa causa última, nada existiria. Nada estaria aí. Nada estaria aí. Então vejam, sem a minha dor de cabeça, as coisas estariam aí? Sim, essa Bíblia estaria aqui, essa metafísica do Aristóteles estaria aí, o Luiz, meu amigo que acabou de entrar, estaria aí, obrigado pela presença, Luiz. Eu provavelmente estaria aqui, esse violino que está aqui estaria aqui, esse piano estaria aqui, as coisas todas estariam aqui, esses livros. A dor de cabeça não foi o que causou tudo o que existe. Nem a ida ao médico, nem o remédio, nem nada disso. A filosofia está preocupada em estudar a causa última de todas as coisas. Ou seja, aquela causa que causou tudo. Que causou tudo o que existe. É isso que a filosofia vai querer estudar. E aquelas coisas mais intimamente ligadas à causa última. Então entenda o seguinte. A dor de cabeça causou a minha ida ao médico. Olha o que eu estou falando, a dor de cabeça causou a minha ida ao médico. Mas eu pergunto a vocês, foi a dor de cabeça que causou tudo que existe? Não. Essa causa aqui, que é a dor de cabeça que causou a minha ida ao médico, gente, a dor de cabeça, ela é chamada de causa particular, ou também chamada de causa imediata, ou causa segunda. Em filosofia, qualquer causa que não seja a causa última, num primeiro momento aqui, qualquer causa que não seja a causa última, pode ser chamada de causa imediata,
causa particular ou causa segunda. Então a dor de cabeça é uma causa segunda. E as causas segundas, as causas particulares ou as causas imediatas, são estudadas pelas ciências particulares. Então você quer saber, por exemplo, como você vai ao médico, a ida ao médico, você vai estudar quem estuda os movimentos dos músculos e dos ossos, né, para ir ao médico, sei lá, Ana Beatriz aí que faz medicina, né? Vai falar lá a anatomia, vai falar a área específica lá da anatomia, da fisiologia humana, a área específica que estuda esse tipo de coisa, né? Existe uma área específica da fisiologia humana que vai estudar o movimento, né? Mas olha só, apesar dessa ciência segunda ser capaz de dizer quais são os músculos, quanto de ATP, né, de adenosina trifosfato, cada glicose vai produzir lá pelo ciclo de Krebs, lá da respiração celular, apesar de você ter isso, o cara vai ser capaz de descrever exatamente isso no detalhe. Ele não é capaz de dizer se você quer ir ou não, quando você vai ou não, e se você vai ou não. Porque isso daí está relacionado à liberdade. E a questão da liberdade está relacionada à causa última. Então quem vai estudar a liberdade não é a fisiologia humana, não é uma ciência particular, mas é essa ciência que estuda a causa última de todas as coisas. Quem estuda isso é a filosofia. É a filosofia que vai estudar a liberdade. Tá claro? Por exemplo, a dor de cabeça é um mal. Ninguém vai falar, a dor de cabeça é uma beleza. Olha, eu adoro. Tô aqui com a dor de cabeça, meu Deus, que feliz que eu tô com dor de cabeça, olha que delícia. Ninguém gosta de ter dor de cabeça, vamos falar a verdade. Ninguém gosta. Mas veja, a dor de cabeça é um mal. Mas você quer saber o que é a dor de cabeça, você vai num filósofo? Não, porque a dor de cabeça é algo que está relacionado a uma causa imediata. E causa imediata, causa segunda e causa particular estão relacionadas ao quê? A uma ciência particular. No caso, a medicina, sei lá, a farmacologia, que é uma área aí que cria remédios, enfim, né? Os fármacos, né? Os remédios. Então você tem essa área que vai estudar essa ciência particular, essa causa particular, que é a dor de cabeça. Agora, a dor de cabeça é um mal, na verdade. Você não vai pagar, sei lá, R$1.000 numa consulta de um médico, né? Você não vai pagar R$1.000 para chegar lá no consultório do médico, chegar lá e perguntar assim, doutor, o que é o mal? Você não vai fazer uma coisa dessa. O doutor vai chegar e falar assim, pô, vamos internar esse sujeito aí. Não é verdade? Vamos internar esse cara. Por quê? O problema do mal está relacionado à causa última de todas as coisas. E é entendendo a causa última que você vai entender o que é o mal. Ora, então é nesse sentido o problema do mal é um problema filosófico, né? Então o que é a filosofia? É uma ciência que estuda a causa última de todas as coisas. De que modo? Por meio, né, da razão, como eu falei. É a ciência que estuda a causa última de todas as coisas, né? Então, se a filosofia é essa ciência, ou seja, o que ela faz? O filósofo ele tenta trazer essa coisa da realidade para junto, lembra? Cognoscer, ele delimita e traz para junto de si, né? Buscando o quê? O sentido dessa estrutura da realidade que ele está analisando. Só qual é o objeto de estudo do filósofo? A causa última. Então o filósofo vai tentar olhar para a causa última e aquelas coisas que estão relacionadas à causa última, e ele vai tentar entender o sentido que tem aquilo dali. E é claro, trazer para junto de si. Porque não é um conhecimento abstrato, eu simplesmente conheço, não. Aquilo dali tem que estar atrelado ao interior do sujeito, de modo que aquilo ali possa ter um significado interno que oriente, em última instância, a vida dele. Olha que sensacional! Então a filosofia, num primeiro momento, é isso, que nós falamos lá no início. É a ciência que estuda a causa última de todas as coisas, mas a filosofia também é o quê? A filosofia é essa ciência que vai tentar estudar a causa última de todas as coisas. Ou seja, vai tentar buscar o sentido da estrutura dessa coisa que causou tudo o que existe, né? Qual o sentido que isso tem e vai tentar trazer para dentro de si. Ok, pessoal? Bom,
isso daí é esse início aí da história que eu vou fazer um curso aqui para vocês, né? Só lembrando, eu vou fazer um curso para aqui todos os dias, se for possível, se vocês puderem estar aí. Convidar os amigos, cara, por favor, façam isso. Depois eu vou colocar lá no story no Instagram, no Facebook, vou colocar em vários lugares lá. Pô, compartilhem os meus stories aí, sabe? Compartilhem as coisas, divulguem esse trabalho aqui. É um trabalho que, honestamente, não vai ser ideológico, vai ser de formação para as pessoas que vão estar nos assistindo aqui. Não tem pretensão de ser trabalho ideológico nenhum, tá? É um trabalho de formação. Todos os dias eu vou tentar quitar às 9 horas da noite, amanhã então vai ter 9 horas da noite. O Estevão está perguntando qual o percurso. Estevão, eu vou fazer uma história da filosofia como um todo. Eu vou pegar aqueles que eu considero os principais filósofos e vou meio que destrinchando eles todo dia 9 horas da noite. Lembrando, essas lives vão ficar gravadas no Instagram, depois eu vou colocar no meu Instagram pessoal. Depois, se for possível, eu coloco no Instagram da escola aí, de fato, mas ele vai ficar também no Facebook da Academia Areté, tá bom? Academia Areté, que é um projeto novo que eu estou iniciando, tá bom? Estou iniciando esse projeto novo aí. Já avisando, em um mês, já estou conversando com um sócio, né? Que a gente está já organizando aí, ele entende essa coisa de tecnologia. Nós vamos, em um mês... lançar um curso aí, semana que vem nós já vamos colocar a propaganda do curso, tá? Vamos botar o carro na estrada aí, em um mês o curso provavelmente já vai estar operacional, tá? Nós vamos fazer vários cursos. Originalmente esse curso que nós vamos fazer, esse primeiro curso, vai ser na área de retórica, ou seja, ajudar as pessoas a falar melhor em público, a falar num debate, quais são as características de um bom argumento, tá? Vai ser um curso bem completo aí de oratória, que é um curso que eu espero que possa ser um curso recorrente, de modo que possa até trabalhar o debate. Porque se tiverem alunos aí, nós vamos organizar inclusive um clube de debate de modo que as pessoas possam estudar os temas por diversos aspectos e formar sua própria visão das coisas que estão sendo discutidas. Aí eu vou ensinar as técnicas de debate, como é que são os instrumentos, os melhores instrumentos da fala, tá? Essa coisa da boa oratória, da retórica especificamente, da argumentação, o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido, tá bom? E aí vai ser voltado para um público jovem, de fato. Eu não sei ainda, Estevão. Estevão pergunta se vai ser no Zoom ou no Meet. Eu, em princípio, talvez faça no Meet, tá bom? Mas eu tenho que decidir lá com o cara da tecnologia, porque é ele que vai trabalhar isso daí e vai me falar, Rodolfo, vamos fazer no Zoom. Aí vai ser no Zoom, vai ser no Meet, vai ser no Meet. Eu tô mais acostumado a usar o Meet, tá bom? Do que o Zoom. Então, logo eu prefiro o Meet, em geral. Mas, se tiver que ser no Zoom, vai ser no Zoom. Tá bom? E aí, bom, é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato aqui, tá bom? Temos mais materiais lá, procurem lá no meu Facebook, no meu Facebook, tem aulas lá, tá? Tem mais aulas lá, tem textos lá também, e na medida que a coisa for acontecendo, eventualmente eu vou parar o curso e vou comentar algum outro tipo de assunto que eu julgar que seja necessário naquele momento. Então, por favor, pessoal, fiquem ligados aí, todos os dias às 9 horas da noite. Hoje foi um pouco mais longo, agora tá dando 49 minutos. Eu não queria ter ficado tanto tempo, mas como hoje foi o primeiro momento, queria anunciar essa novidade para vocês, tá bom? 50 minutos agora, mas a partir de amanhã vão ser momentos mais curtos, para que a gente possa ter uma extensão maior, de modo que você possa eventualmente não posso assistir a aula inteira. Então assiste aqueles 10 minutinhos, se quiser estar ao vivo, ok, se não quiser, vai estar gravado. E eu vou colocar no Facebook, tá gravado no Instagram, no caso, eu vou colocar no Facebook, vou colocar no YouTube, vou colocar no Spotify também, você vai poder ouvir caso você queira, lavando uma louça, fazendo um exercício na academia, dirigindo no trânsito, sei lá. Oportunidade para você receber uma boa formação
não vai faltar. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos por terem estado aí, por terem estado presentes aí, terem permanecido até o final. Bons amigos vocês, muito obrigado. Fiquem com Deus, divulguem o nosso trabalho, tá? E que tudo aqui seja feito para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais. Ok, pessoal? Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau, pessoal.